parte 2 do módulo 1 do nosso curso de investimentos. É um curso gratuito com objetivos educacionais. E no módulo 1 nós vamos continuar a ver os conceitos fundamentais, as definições iniciais. Nós vamos explorar os diferentes tipos de ativos financeiros, a relação entre o risco e o retorno, a importância da liquidez e vamos classificar os principais ativos de renda fixa e renda variável, assim como vamos entender o risco e o retorno nos seus investimentos e avaliar a importância da liquidez e o impacto dela nas suas carreiras, né? Na sua carreira aí. E também nós vamos resolver alguns exercícios para fixar o conhecimento. De início nós temos a renda fixa, que ela representa aí para muitos segurança e previsibilidade. A renda fixa são investimentos com a forma de cálculo da rentabilidade sendo definida no momento da aplicação e que você sabe quanto irá receber no futuro em quanto tempo. Geralmente, ela está associada a um menor risco e uma maior previsibilidade. Quais são as características principais da renda fixa? Rentabilidade, prazo, emissor e garantias. Para a rentabilidade, pode ser prefixada, com taxa fixa, pós-fixada, atrelada a um índice como Selic ou CDI, nós vamos ver as definições desses índices futuramente, ou híbrida, uma parte fixa e uma parte atrelada à inflação. Ela tem um prazo, que é o tempo necessário para você aplicar o dinheiro para obter um retorno definido no momento da aplicação. Você tem o emissor, quem capta o dinheiro que pode ser o governo, por meio do Tesouro Nacional, os bancos e as empresas. E ela tem garantias, que alguns contam com o Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Você tem o CDB na renda fixa, como Certificado de Depósito Bancário. E o que ele é? Ele é um título de renda fixa emitida por bancos para captar recursos. Ao investir em CDB, você empresta o seu dinheiro ao banco em troca de juros. Quais são as características? Rentabilidade, prazo, garantia e tributação. Exatamente, pessoal. Olha o leão aparecendo aí de novo. A rentabilidade ela pode ser prefixada, pós-fixada, geralmente atrelada ao CDI ou híbrida. O prazo ele é definido no momento da aplicação com opções de liquidez diária ou prazos maiores. A garantia ela é coberta pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos, em até 250 mil por CPF CNPJ por instituição financeira e limitada a 1 milhão por CPF CNPJ. Tributação. Incide imposto de renda sobre o rendimento conforme a tabela regressiva. Então vamos ver um exemplo de CDB. Vamos supor que você investe 10 mil em um CDB que rende 100% do CDI por um ano. Considere o CDI médio de 10% ao ano e uma alíquota de imposto de renda de 17,5% para aplicações entre 181 dias e 360 dias. No cálculo desse cenário, você tem um capital inicial, que é de 10 mil reais, uma taxa de CDI que nós vamos fixar aqui a 10% ao ano, uma rentabilidade bruta de 10 mil reais vezes 10%, que é igual a mil reais. Então, você vai ter um montante bruto de 10 mil reais mais mil reais, que é igual a 11 mil reais. Um imposto de renda de 17,5% sobre o rendimento vai dar mil reais vezes 0,175, que é igual a 175 reais. Logo, você vai ter uma rentabilidade líquida de mil reais menos 175, que é igual a 825 reais, com um montante líquido de 10 mil reais mais 825 reais, que é igual a 10.825 reais. O CDB é uma excelente opção para quem busca segurança e liquidez com rentabilidade atrelada ao CDI. LCI e LCA, isenção de imposto de renda. O LCI é a letra de crédito imobiliário, título de renda fixa que financia o setor imobiliário. O LCA é uma letra de crédito do agronegócio, título de renda fixa que financia o setor do agronegócio. Eles são emitidos por bancos para captar recursos para esses setores específicos. A isenção de imposto de renda é a principal vantagem para a pessoa física. O rendimento é totalmente isento de imposto de renda. Garantia. Normalmente são cobertos pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos, em até 250 mil, como eu já falei anteriormente. E o prazo geralmente possui prazo de carência, período mínimo de resgate e vencimentos definidos.
podem ser prefixadas, pós-fixadas ou híbridas, IPCA+. Exemplo comparativo de LCI e LCA. Você tem o CDB, que rende 100% do CDI, com um investimento de 10 mil a 10% ao ano, no prazo de um ano, e 17,5% de imposto de renda, que foi o exemplo anterior que a gente já calculou. Então, se você quiser fazer sozinho aí, você pode pegar esses dados, um caderno e uma caneta, um lápis, uma lapiseira, e pode fazer esse exercício para fixação. Se você tiver que usar a calculadora, fique à vontade. LCI, LCA, 90% do CDI. Investimentos, 10 mil reais. CDI, 10% ao ano. Prazo de um ano. IR, que é o imposto de renda, isento para pessoa física. Com rendimento bruto de 10 mil reais, vezes... O rendimento bruto, o que é o rendimento bruto? É quanto você vai ter de retorno. Então, vou explicar mais devagar. Você vai investir 10 mil, certo? E você vai ter aí cerca de 0,9 vezes 0,1, que é igual a 900 reais, que vezes 10 mil. E o imposto de renda é zero. Ah, e por que é 0,9 vezes 0,1? Nós sabemos que o CDI, ele rende 10% ao ano. Só que o LCI e LCA, ele rende 90% do CDI. 90% é a mesma coisa que, lembra da escola? 90 dividido por 100. Se você colocar na calculadora 90 dividido por 100, vai dar 0,9. Como ele é 90% do CDI e o CDI é 10%, o que é 10%? 10% é 10 dividido por 100. Então você vai ficar 0,1. Tá aqui, 0,1. E como ele é 90% do CDI e o CDI é 0,1, que é 10%, então vai ficar 0,1 ou 0,10 vezes 0,9, que é igual a 900. E o imposto de renda é zero. Então você vai ter um rendimento de 10 mil vezes o CDI, que é 10% ao ano, vezes 90% do CDI, porque o LCI e LCA, eles são investimentos de 90% do CDI, porque a gente fixou assim, certo? Então ele rendeu 0,9 vezes 0,1, que é 90% vezes 10%, vezes 10 mil, que deu 900. E o rendimento foi de 900. Quando você pega o seu investimento 10 mil mais o rendimento líquido, você vai ter um montante final de 10.900. Tá aqui. Que é 10 mil mais o rendimento. Então, isso aí foi o retorno que você teve. Você botou o dinheiro lá, deu 90% de 10%, que é a mesma coisa que 9%, certo? Se tiver dúvida, você pode puxar uma calculadora e fazer aí. Aí quando você pega o seu dinheiro mais o rendimento, dá o dinheiro mais o rendimento que dá 10.900, que é 900 de rendimento e 10 mil de investimento. Então, esse é o cálculo bem tranquilo. Depois eu posso até mostrar, né, explicar mais lentamente, mais devagar para quem é mais iniciante, né? Se você já é mais avançado, isso aqui, essa matemática financeira é mais simples para você, então você já pode aí acelerar o vídeo, né? Mas você não precisa se preocupar, porque nós vamos ter um módulo só para trabalhar essa questão de matemática financeira. O importante é você entender LCI, LCA, como nós vimos aqui, ó. Cadê? Aí, LCI, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agronegócio, certo? O importante é você lembrar o nome, porque imobiliário vem de quê? De imóveis. Agronegócio vem de quê? Agricultura. Então você tem que associar, porque lá na frente, eu vou explicar um pouco sobre esses investimentos imobiliários, como é que funciona. Acho que nos módulos complementares. Lá na frente eu já vou explicar mais densamente sobre esses setores aí, né? Que eu quero um curso bem completo,
certo? Então, o importante é você entender o que são os conceitos fundamentais, tá? Você não precisa decorar tudo, mas saber o que é um CDB, o que é um LCI, LCA, o que é um CDI, o que é um tesouro direto, que são títulos públicos. Não sei se eu vou finalizar essa aula, se vai ser uma aula completa, mas eu acho que não, vai ter a parte 3 do módulo 1. E nós vamos falar um pouco também sobre a história, né? Então, possivelmente, antes da parte 3, eu já vou falar um pouco sobre a história, né? De títulos de tesouro, títulos públicos. Só um pouquinho, só uma palhinha. O Programa do Tesouro Nacional para a venda de títulos públicos federais a pessoas físicas. Então, você empresta o seu dinheiro ao governo federal em troca de juros, considerando um dos investimentos mais seguros do Brasil. Aí fica a seu critério entender se é seguro de verdade, né? Mas é considerado um dos investimentos mais seguros do Brasil. Tipo de títulos: você tem um Tesouro Selic, LFT, pós-fixado atrelado à taxa Selic, ideal para reserva de emergência. Você tem um Tesouro Prefixado, LTN e NTNF, rentabilidade definida no momento da compra. E você tem um Tesouro IPCA, NTNB, principal, e o NTNB. Rentabilidade atrelada à inflação, IPCA mais uma taxa fixa. Protege contra a inflação. O que é o Tesouro Selic? Que a gente viu aqui. Liquidez e segurança. Rentabilidade. Ele tem por características uma rentabilidade pós-fixada, atrelada à taxa Selic, com a taxa base de juros da economia. Ele tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento sem grandes perdas. Tem segurança, considerado o investimento mais seguro do Brasil, garantido pelo Tesouro Nacional. Ele é ideal para reservas de emergência e objetivos de curto prazo. Aí você tem um exemplo. Você investe em Tesouro Selic e a taxa Selic está em 10% ao ano. Seu rendimento acompanhará essa taxa, com pequenas variações diárias. Se a Selic subir, seu rendimento aumenta. Se cair, diminui. Então, você tem que acompanhar pelo menos ali semanalmente, mensalmente, né, a taxa Selic para você ter uma ideia de quanto é que você vai ter de rendimento. Você tem um tesouro pré-fixado com taxa definida e ele possui de características rentabilidade, você sabe exatamente quanto você vai receber no vencimento, prazo que é definido no momento da compra, marcações de mercado, se vencer antes do vencimento, o valor pode ser maior ou menor que investido, dependendo das taxas de juros no mercado, e é ideal para cenários de queda da taxa de juros. Exemplo, você investe R$ 1.000 em um tesouro prefixado com taxa de 10% ao ano e vencimento de 2 anos. Valor do resgate bruto. Você não precisa se preocupar, porque essas fórmulas, essas contas, nós vamos aprender em juros compostos e em juros simples. Em amortização também vamos aprender um pouco disso. Então, valor de resgate bruto. Você vai ter R$ 1.000 vezes 1 mais 0,10 elevado a 2. Aí esse elevado a 2, por que é elevado a 2? O elevado a 2 é como se fosse, vamos supor que você tem 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 2. É uma maneira de você escrever mais fácil esse carinha aqui, ó. Tá vendo esse carinha aqui? É como se ele estivesse multiplicando ele mesmo. Só que em vez de você escrever ele 2 vezes, você escreve elevado a 2. Então, basicamente, esse é o sentido. Então, é como se ele tivesse multiplicado 2 vezes. E por isso que dá esse valor. Que aí fica 1.000 vezes 1 mais 0,10 vezes 1 mais 0,10, que é igual a 1.210. E com rendimento bruto de 210. Por que 210? Porque você vai pegar o 1.200 menos 1.000, que dá 210. Aí você tem que considerar a alíquota de imposto de renda de 15%, acima de 720 dias. Tem uma tabela lá, eu vou mostrar isso também. E o imposto é igual a 210 vezes 0,15, que é igual a 31,50. E o rendimento líquido é igual a 210 menos 31,50, que é o imposto, que dá 178,50. O montante líquido vai ser R$ 1.000, que é o dinheiro que você investiu,
mais o rendimento menos o imposto. Então, o rendimento ele deu aqui, a gente calculou, 178,50. Então, R$ 1.000 mais 178,50 é igual a 1.178,50, que aí é o tanto que você vai receber em 2 anos, certo? Supondo que você investiu e você não colocou nenhum valorzinho por mês, né? E se você coloca um valorzinho por mês, aí você já tem uma fórmula mais complexa, né? Porque vamos supor, você investe no dia 1º de janeiro, você investe esses R$ 1.000. E todo mês, todo dia 30, você investe mais R$ 100 para comprar um celular daqui a 2 anos, né? Vamos supor que você quer trocar de iPhone daqui a 2 anos. Então você vai investir mais R$ 100, mais R$ 50 todo mês durante 2 anos para se trocar de iPhone a cada 2 anos. Então é uma estratégia sua. Mas pode ser de moto, pode ser de carro, mesma coisa. Aí daqui a 2 anos você vai ter os R$ 1.000 com esse investimento e mais a amortização, mais os aportes que você vai fazer, né? Você vai colocando dinheiro e esse dinheiro também vai rendendo juros. Quanto juros vai render? Então tem que ver. Tesouro IPCA, proteção IPCA mais, tá? Proteção inflacionária. Características: ele tem uma rentabilidade atrelada à inflação, que é o IPCA, mais uma taxa de juros prefixada. Ele protege e garante que seu poder de compra seja preservado, além de um ganho real, e ele tem um prazo, geralmente de longo prazo, ideal para aposentadoria ou objetivos de longo prazo, comprar um carro, uma casa. Marcação a mercado. Assim como pré-fixado, o valor pode flutuar, ser resgatado antes do vencimento. Aí aqui tem uma continha que eu vou acompanhar aqui. Você investe R$ 1.000 em um tesouro IPCA+, com taxa de IPCA mais 5%, tá? Então, é a inflação, é o IPCA, mais 5% ao ano. E um investimento em 5 anos. Suponha o IPCA médio de 4% ao ano. Quanto é que você vai ter de montante líquido? Então, vamos ver. Rentabilidade total igual a 1 mais IPCA vezes 1 mais taxa fixa, menos 1, vai ser a rentabilidade total igual a 1 mais 0,04, que é 4%, que a gente viu aqui, ó. 4% é 4 dividido por 100. 4 dividido por 100 é 0,04. A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas normalmente, quando você vai investir, quando você vai botar seu dinheiro, a corretora, o investimento, ele mostra lá quanto é que você ganha. Então ele já calcula isso. Mas a gente vai aprender a calcular isso mais na frente. Estamos só vendo. E eu não estou indicando investimento, tá? Não estou indicando investimento, não estou indicando. Eu estou só mostrando que normalmente esse cálculo aqui, normalmente eles mostram lá, né? Lá no. A corretora deve mostrar. Supondo que você fosse investir, não necessariamente nisso, mas em qualquer outro título, qualquer outro tesouro, qualquer outro investimento, normalmente eles mostram quanto você vai investir, quanto de garantia você precisa, então normalmente mostra. Então, mas é importante você entender, pelo menos ter uma noção da conta. Então nós temos aqui 1 mais 0,04 vezes 1 mais 0,05, que é a taxa fixa, menos 1. E por que que é esse menos 1? Porque a gente quer ver a taxa em si, né? A taxa total. Quanto é que vai valorizar? Que é igual a 1,04, que foi esse carinha aqui, vezes 1,05, que foi esse carinha aqui, menos 1. Aí vai dar 1,092. Essa continha aqui, ó, 1,04 vezes 1,05 é igual a 1,02 e o menos 1 veio para cá também. Aí quando você diminui, vai ficar só o 0,092 ou 9,2% ao ano. Então é assim que é calculada o seu rendimento. Rendimento total. Rentabilidade, né? A sua rentabilidade está aqui.
Aí o resto a gente já sabe. Valor de resgate bruto após 5 anos vai ser R$ 1.000, que é o valor que você está investindo aqui, ó, vezes 1 mais 0,92 elevado a 5. Aí, de novo, esse elevado a 5 é 1 mais 0,092 vezes ele mesmo 5 vezes, porque são 5 anos, certo? A gente vai ver essa formulazinha lá na frente e vamos entender como é que ela é formada lá na frente. Que é igual a 1.000 vezes 1,553. Porque quando você multiplica 1 mais 0,092 vezes ele mesmo 5 vezes, dá esse valor aqui, certo? Vezes 1.000 dá R$ 1.553. Rendimento bruto de R$ 553. Aí você tem que calcular a alíquota de imposto. Considera a alíquota de imposto de renda de 15% acima de 720 dias. E o imposto vai ser igual a 553 vezes 0,15, que é igual a 82,95, que é 15%, que é 15 dividido por 100. Um rendimento líquido que é igual a 553 menos 82,95, que é o imposto, que deu 470,05. Esse é o seu rendimento líquido. Então, seu montante líquido vai ser o dinheiro que você investiu, os R$ 1.000, ó, R$ 1.000, R$ 1.000, o dinheiro que você investiu, mais o rendimento líquido, que tá aqui, ó, 470,05, que é igual a 1.470,05. Aí deixa eu só ver o tempo. Deu 20 minutos. A gente vai continuar ali na parte 3 e na parte 4. Vamos continuar a partir de debentures de títulos corporativos.